Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a altitude e a temperatura. Você encontra este conteúdo multimídia acessando a pesquisa escolar do portal e digitando na caixa de busca a palavra, ou melhor, o termo pressão atmosférica. Você já deve ter estudado que a atmosfera é uma espécie de manto. E esse manto, ele cobre todo o planeta Terra, ele envolve todo o planeta Terra. E ele pode chegar a 10.000 quilômetros de espessura. Outra informação que você deve possuir também é que nos primeiros 30 quilômetros é que se acumulam a maior parte dos gases, que se concentram a maior parte dos gases. Então é como se nós estivéssemos mergulhados num imenso oceano de ar. O que é pressão atmosférica? A pressão atmosférica nada mais é do que o peso do ar. Então, o peso do ar é chamado de pressão atmosférica. E a pressão atmosférica é um dos elementos mais importantes na definição das características do clima e do tempo. Os principais fatores que influenciam na pressão atmosférica são quem? A altitude e a temperatura. E é sobre essas variações que nós vamos falar um pouco agora. Observe esta animação explicando a altitude e a pressão atmosférica. À medida que nos dirigimos para as porções mais altas do relevo, a coluna de ar sobre nossas cabeças vai ficando menor e o ar vai se tornando rarefeito, ou seja, o número de moléculas de ar por centímetro cúbico vai diminuindo. Portanto, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E a temperatura? Como que ela influencia na pressão atmosférica? Vamos verificar. A temperatura influencia de forma direta a pressão atmosférica, pois à medida que o calor aumenta, as moléculas que formam o ar vão ganhando energia e oscilando com mais intensidade, colidindo umas com as outras e distanciando-se. Com a atmosfera mais fria, as moléculas perdem o movimento, ficando mais próximas. Assim, podemos concluir que quanto maior a temperatura, menor a pressão atmosférica e vice-versa. Agora que você já verificou, através da animação e do áudio, a influência das variações, como a temperatura e a altitude na pressão atmosférica, vamos entender um pouquinho a ação dos ventos. O que é o vento? O vento nada mais é do que o ar que se desloca de uma região de alta pressão atmosférica para uma região de baixa pressão atmosférica. Então, aqui nesse desenho, que está representando o dia, o que seria alta pressão e baixa pressão atmosférica? A alta pressão atmosférica, ela está aqui no mar. Então, a brisa, vamos usar outra cor. A brisa, ela está vindo
do oceano em direção ao continente, do mar em direção ao continente. Então, aqui nós temos uma área de alta pressão e aqui uma área de baixa pressão. Vamos compreender melhor como ocorre esse fenômeno utilizando o exemplo da brisa marinha e continental. Mas antes eu quero que você lembre de dois tópicos importantes. A água, a questão da água. Isso você já deve ter percebido quando você foi para a praia. O que tem a água? A água, ela possui uma característica marcante. Ela demora a acumular e perder calor. Então, quando você vai para a praia, de manhã, você vê que a água do mar, apesar de estar quente, um dia ensolarado, a água ela demora a esquentar. Então, ela demora a acumular calor. Porém, quando você volta no final da tarde ou início da noite, a água do mar está quentinha. Por quê? Porque ela também, passado o dia todo recebendo a luz solar, ela vai acumular esse calor, mas vai também demorar a perder esse calor. Diferentemente das rochas, aqui, por exemplo, da areia, do asfalto, da terra, que se aquecem com maior facilidade, mas que perdem também calor rapidamente. Então, vamos verificar a animação. A brisa é um vento classificado como periódico, pois muda de direção e de intensidade em curtos espaços de tempo. Essa mudança é ocasionada pela diferença de temperatura e de pressão entre as águas oceânicas e o continente. Durante o dia, a Terra se aquece mais que as águas oceânicas, formando áreas de baixa pressão atmosférica sobre o continente. Em função disso, o vento se desloca do oceano para o continente, originando a brisa marinha. À noite, o processo se inverte. A água, que tem maior capacidade de reter calor, forma regiões de baixa pressão atmosférica, e a brisa passa a se deslocar do continente para o oceano. Para fixar esse conteúdo, você pode resolver as atividades do conteúdo multimídia, determinando a alta e a baixa pressão de acordo com a influência da altitude, que é o primeiro exercício, e também fazendo aqui, de acordo com a diferença de pressão atmosférica, indicar a direção da brisa e as áreas de baixa e alta pressão. Então, estão aqui dois exercícios para vocês fixarem o conteúdo. Eu aguardo você logo mais no chat para falarmos mais sobre os fenômenos atmosféricos, a altitude e a temperatura, trocarmos informações, tirarmos dúvidas neste tempo estimado do chat. Obrigada, até mais.